Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade à aula que trata sobre a industrialização e a urbanização. Nós vimos já na aula anterior que os dois fenômenos, eles não podem ser estudados de forma separada, né? Porque a gente viu, né, que a urbanização, o processo de urbanização, ele se torna acelerado a partir, né, da industrialização. Não é que as cidades, né, isso a gente deixou bem claro, surjam apenas com a industrialização, porque a gente sabe do importante papel da cidade nas trocas comerciais, né, até mesmo antes, né, do capitalismo industrial, né, ter exatamente o seu apogeu, né, ter o seu advento. Então, nessa perspectiva, eu vou compartilhar novamente, né, o material de vocês, para a gente estar discutindo aquela imagem de abertura do capítulo, né, que vai tratar do processo de industrialização e, consequentemente, do processo de urbanização, né, em algumas cidades do mundo, e essas cidades elas vão retratar exatamente cidades desenvolvidas e cidades, né, do mundo emergente, cidades em desenvolvimento. Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Inclusive, nós tínhamos tratado rapidamente desse material na aula passada, porque a gente já trabalhou, inclusive, o conceito de urbanização. E nessa primeira imagem, pessoal, a gente pode observar, certo, que ela trata exatamente da cidade de Teherã. Germano, a cidade de Teherã fica onde? A cidade de Teherã, pessoal, ela vai ficar exatamente, né, na Ásia. Então, a gente vai observar aí que a Ásia, nós vamos ter apenas um país, né, que ele vai ser considerado desenvolvido, que é o Japão. Né? Os demais países asiáticos, a gente vai observar que eles são países de industrialização, né, podemos dizer, recente, e onde eles passam, né, por um processo de urbanização, onde a gente vê que são países bastante populosos também, né, e povoados, e aí a gente leva em consideração que eles também têm um alto nível, né, de urbanização. A gente pode observar uma cidade iluminada, né, uma cidade que passou por um planejamento urbano, né, e aí a gente viu na aula também anterior, né, que a Europa ela vivenciou esse processo de urbanização ao seu tempo. Então, a Europa ela teve problemas também, né, com urbanização. As cidades europeias, né, do início da Revolução Industrial, eram cidades insalubres, né, eram cidades, né, que assim não ofertavam, né, uma qualidade de vida à sua população. Nós vimos também, né, que no início da Revolução Industrial as cidades europeias elas abrigavam uma mão de obra operária que vivia em condições precárias, né? Então as cidades europeias elas foram, né, se planejando e foram tentando e foram sanando, né, os seus problemas de urbanização exatamente com planejamento. Elas foram se adequando. E aí o processo de industrialização foi ocorrendo, né? E o processo de urbanização também ocorre junto, né, com esse processo de industrialização. A gente viu que na Europa é o país mais urbano do mundo, né? Vai ser exatamente a Inglaterra, né? O país que primeiro se urbanizou, perdão, viu? O país que primeiro se urbanizou vai ser a Inglaterra, e aí a gente tem a compreensão, né, que a Inglaterra, exatamente pelo fato, né, da Inglaterra ter sido berço, né, da primeira Revolução Industrial. Né? Então, tudo isso nós discutimos na aula passada, né, e a gente está só recapitulando para a gente dar aqui continuidade, né, ao capítulo. Nessa imagem à nossa direita, né, nós temos aqui a cidade de Jarkata. Né? A cidade de Jarkata, ela fica exatamente também, certo, na Ásia. Né? E nessa imagem aqui, certo, nós vamos ter, né, Xangai, né? E nessa outra, né, nós vamos ter aqui a cidade de Sydney. A cidade de Sydney, né, ela vai se localizar exatamente na Oceania.
E quando a gente tiver no continente da Oceania, viu, pessoal? A cidade de Sydney é uma cidade australiana. Então, assim, quando a gente estiver estudando o processo de urbanização japonês, né, e que a gente for correlacionar ele, né, com os outros processos de urbanização que ocorreram em outras partes do mundo, nós vamos observar que o processo de urbanização e de industrialização, ou vamos colocar melhor, de industrialização e de urbanização do Japão, ele é muito semelhante com o que ocorreu, por exemplo, na Nova Zelândia e na Austrália, tá bom? Então, tudo isso nós iremos ver ao longo do capítulo. Só recapitulando rapidamente, né, eu vou até ampliar aqui o máximo que eu puder, quando a gente falou da questão do desemprego estrutural, né, o desemprego estrutural, ele vai impulsionar a questão do êxodo rural, que o êxodo rural ele vai existir a partir do momento, né, que surgem as cidades. E aí ele vai se intensificar exatamente com as revoluções industriais, porque a indústria ela faz com que as cidades, né, se equipem. Inclusive, nós chamamos de equipamentos urbanos, mas os equipamentos urbanos nada mais são do que os aspectos estruturais. Ou seja, o que são os aspectos estruturais? São exatamente uma infraestrutura. Entre essa infraestrutura, nós podemos citar as escolas, nós podemos citar hospitais, né? Nós podemos citar também, né, os equipamentos culturais, os equipamentos de lazer, aí podemos citar praças, shopping centers, né? Podemos citar cinemas, quadras esportivas. Esses equipamentos urbanos, o próprio nome está colocando, né? São equipamentos urbanos, ou seja, da cidade. Mas isso não quer dizer que esses equipamentos também não possam se localizar em áreas rurais. Certo? Por exemplo, nós temos escolas, né, que são equipamentos que também se localizam nas áreas rurais. Ou seja, esses equipamentos que vão estar na cidade, nós chamamos aqui de equipamentos urbanos, eu posso encontrar ele também no campo, muito embora seja mais difícil, né, eu encontrá-los no campo. No entanto, nós vamos ter, né, nós vamos ter questões específicas do campo, né? E essas questões específicas do campo, elas também vão estar correlacionadas, né, ao processo de formação da sociedade, né? Elas vão estar também correlacionadas ao desenvolvimento da tecnologia, né? E uma das questões específicas relacionada ao campo, nós podemos citar aí que é exatamente a concentração fundiária, que acaba também sendo palco, né? Aliás, acaba sendo motivo de grandes conflitos, né, em territórios em que há concentração de terras, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Então, quando eu falei dessa imagem para vocês na aula passada, eu falei aqui da questão do desemprego estrutural, que o desemprego estrutural é exatamente a estrutura, né, dos meios produtivos que vai, né, se adaptando, né, às tecnologias, né, e automaticamente vai deixando aí, né, um grande leque de desempregados. Porque, como a gente havia discutido também, nas nações desenvolvidas, né, as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, elas têm acesso à educação, né, elas se qualificam. Então, elas conseguem serem absorvidas pelo mercado de trabalho da terceira revolução industrial com mais facilidade. Mas isso não ocorre, por exemplo, em países emergentes, né, que a questão educacional, a estrutura educacional, ela ainda é bastante precária, certo? E em muitos países essa estrutura educacional vem atender a toda a população muito recentemente. Então, a partir do momento que esse processo de industrialização ele impacta também no campo, né, ele deixa aí, né, milhões de desempregados. Aqui a gente está vendo o corte de cana, né, ele substituído aqui por uma colheitadeira, ou seja, a mão de obra de vários boias frias, né, sendo substituída aí por uma máquina. E que essa é a tendência, né, a que a gente está falando exatamente do desemprego estrutural que ocorreu no campo. Mas nós poderíamos estar citando a questão do desemprego estrutural que ocorre nas cidades. Por exemplo, os bancos, algumas décadas atrás, não existiam os caixas eletrônicos. Esses caixas eletrônicos, quem fazia a função deles eram seres humanos, né, que estavam dentro da agência bancária, né, recepcionando os clientes. Com a inserção dos caixas eletrônicos, muitos bancários ficaram desempregados, né, porque exatamente a tecnologia substituiu essa mão de obra humana. E isso está se tornando cada vez mais comum.
Inclusive, a gente observa aí que já existem discussões de softwares estarem substituindo a mão de obra qualificada, né? Então, inclusive, nós chamamos isso já de indústria 4.0, tá bom? Então, pessoal, isso foi bem discutido na aula passada. Eu acho que eu estou até recordando e recapitulando demais. Vamos aqui avançar um pouco, né, nas discussões do capítulo. Mas antes de avançar um pouco nas discussões do capítulo, toda vida que eu deixo uma aula gravada, certo? Eu sempre deixo entre a aula, certo, questões para ser resolvida. E eu gostaria que vocês resolvessem o Agora é com você, certo, da página 22, a questão 1, que vai falar exatamente sobre essa correlação do processo de industrialização com o processo de urbanização. Eu vou só interromper aqui o compartilhamento para a gente dar sequência, certo, ao nosso conteúdo. Então, já que nós analisamos novamente a imagem de abertura do capítulo, né, recapitulando praticamente parte da discussão feita na aula passada, vamos entender como foi que ocorreu esse processo de urbanização no mundo. E aí é importante, né, que a gente, né, tenha conhecimento que esse processo de industrialização, como tanto eu já falei, ele não ocorreu de forma igualitária no mundo, né? Por exemplo, a Europa vai ser berço, né, dessa revolução industrial, então automaticamente as cidades europeias elas vão passar por um processo de urbanização primeiramente do que as cidades dos demais territórios, né? Então, assim, a primeira revolução industrial ela vai modificar de forma significativa, certo, o espaço geográfico, principalmente o espaço geográfico, que quando eu falo da industrialização antiga da Inglaterra, porque a Inglaterra ela foi o berço dessa primeira revolução industrial, certo? E aí a gente observa que a segunda revolução industrial ela vai alterar as paisagens de outros, né, países europeus, né? E também vai alterar as paisagens de países americanos, como é o caso dos Estados Unidos, né? E de países asiáticos, como é o caso, né, do Japão, né? Então, com essas modificações, né, do espaço geográfico, a gente observa que a concepção de cidade, ela exatamente se modifica também, né? Porque a cidade, ela deixa de ser apenas, certo, entreposto comercial, como outrora era lá no capitalismo comercial. Por isso nós chamamos de capitalismo comercial, que nós também chamamos de capitalismo mercantil. Eu vou voltar a compartilhar o material de vocês, certo? Para que a gente observe essas duas imagens. Aqui, pessoal, trata, né, exatamente do comércio em Veneza, né? Aqui, ó, nós temos, né, Veneza no século XVIII, inclusive uma cidade belíssima, né? No século XVIII, Veneza já era belíssima, mas a gente vê aqui toda a dinâmica do comércio, certo? As cidades como entrepostos comerciais, a arquitetura, né, europeia, e aqui a gente vê a cidade de Veneza, né, nos dias atuais. A gente observa que esse espaço ele passou também pela modificação, certo? Que foi necessária à sua sociedade, né? São paisagens bem diferentes, né? Em momentos históricos diferentes, mas que vão retratar exatamente a dinâmica econômica à sua época. Então, assim, vou interromper aqui novamente. E como foi que se deu esse crescimento das cidades europeias? A primeira coisa que nós temos que ter conhecimento as cidades europeias, pessoal, ela ocorreu a questão da descentralização da urbanização. Como assim, professora? As cidades europeias, não existem cidades tão populosas, né, e povoadas quanto nós temos São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você vai me dizer assim, poxa, professora, mas tem também, né, a questão do tamanho territorial. Nós temos que ver, né, que os países europeus são países pequenos em extensão territorial, né, em tamanho. Mas vamos considerar o seguinte, que as cidades europeias elas não são menos povoadas do que, por exemplo, essas duas metrópoles brasileiras que eu acabei de citar para vocês, né, por conta da questão exatamente da extensão territorial das mesmas, ou dos países. Nós sabemos que o nosso país tem uma extensão continental, mas é por conta exatamente da facilidade de como se dá o planejamento urbano.
né? Se eu tenho uma cidade que ela agrega um número muito grande de pessoas, eu vou ter muito mais dificuldade, né, de realizar o planejamento urbano dessa cidade, né? Principalmente porque eu sei que cidades que abrigam um grande grupo de pessoas, né, vai ter também muitos problemas urbanos, né? Ou seja, eu vou observar que vão ser cidades, né, que vão ter periferias, né, que vão ter ausência de saneamento, e a especulação imobiliária, né, já muito avançada, né? Então, assim, as cidades europeias, né, nós vamos ter a população se concentrando em pequenas cidades extremamente, né, urbanizadas, né? Essa urbanização ela é planejada, ofertando qualidade de vida à sua população, e nós vamos ter cidades europeias de 5 mil habitantes. Tanto que nós vamos ter, por exemplo, Londres, né, que é a cidade mais populosa, uma das cidades mais populosas da região, né, na Europa, ela vai ter 8 milhões de habitantes, né, seguida por Berlim, que é a capital da Alemanha, né? E aí nós vamos ter Madrid, na Espanha também. Berlim e Madrid tem 3 milhões de habitantes apenas, né? Se a gente for observar, 3 milhões de habitantes é praticamente a população de Fortaleza. De Fortaleza e região metropolitana, né? Lógico que é um pouco menor, né? Mas assim, se a gente for comparar. Enquanto a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, pessoal, nós vamos ter uma população aí cerca de 12, São Paulo com 12,5 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro com 6,5 milhões de habitantes. Né? Então, a gente vai observar aí que a Europa, como eu havia falado para vocês, né, a maioria da população vive em pequenas e médias cidades, né? Muitas delas com menos de 5 mil habitantes, mas são cidades, né, extremamente planejadas, que eles evitam o máximo, né, a questão dos problemas oriundos, né, desse processo de urbanização, e que são cidades que ofertam bastante qualidade de vida, né, aos seus habitantes. E dentro desse contexto ainda da urbanização, dentro da perspectiva dessa industrialização antiga, dessa primeira revolução industrial, nós vamos ter também algumas hierarquias, né, onde nós vamos enquadrar as cidades. Por exemplo, é importante que a gente compreenda o que são cidades globais. Né? Cidades globais são exatamente cidades que vão abrigar sedes, né, de grupos financeiros, de empresas multinacionais, de bolsas de valores, de organismos internacionais, centros de pesquisas e universidades, além de serem palcos, né, de tomada de decisões que representam, que tem muito impacto na esfera global, certo? Essas cidades globais, pessoal, elas também têm uma concentração de capital, ou seja, tem uma concentração financeira. E essa concentração financeira, ela vai se dividir em duas perspectivas, certo? Eu vou ter uma concentração, né, de capital bancário, ou seja, de dinheiro, cash, né, money, assim como vocês queiram chamar, e uma concentração de capital produtivo. O que é o capital produtivo? O capital produtivo é exatamente aquele dinheiro que está, né, exatamente envolvendo investimentos, né? E esses investimentos pode ser em ações, pode ser nas forças de trabalho, certo? Nos meios produtivos, certo? E a gente pode exemplificar de várias formas. Né? Então, a gente vai observar que essas cidades, né, que são marcadas pela industrialização antiga, principalmente as cidades europeias, elas hoje atravessam um grande problema. Né? Esse grande problema é exatamente o declínio da população economicamente ativa, né? E a mão de obra, certo, que ela vai ficar cada vez mais escassa. Né? Mas aí eles tentam, de certa forma, solucionar essa questão, né, da população economicamente ativa e dessa escassez de mão de obra com a questão de incentivar a imigração. Só que ainda existe o tabu muito grande, né, quanto à imigração, porque a Europa não quer uma mão de obra desqualificada. Inclusive, a gente fala de fuga de cérebros, né? Porque a Europa quer uma mão de obra qualificada, a Europa quer profissionais com mestrado e doutorado, a Europa não quer que ninguém vá lá, né, trabalhar de babá, né, ou de exatamente assessora do lar, ou então em restaurantes, né, para essa mão de obra que não é qualificada e que a gente observa que são os maiores fluxos migratórios, a Europa se fecha. Né? A Europa quer exatamente o quê? Mão de obra qualificada. E isso impacta também no mundo emergente, porque muitas vezes o mundo emergente investe na sua população, né, e, por outro lado, acaba perdendo esses profissionais, né, para os países europeus. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui novamente o livro de vocês para a gente ver Londres atualmente. Né?
Aqui nós temos, né, a cidade de Londres, no Reino Unido. Londres é a principal cidade global da Europa, também concentra a maior população, né? Nós vimos aí 8 milhões de pessoas aproximadamente. É a sede de diversas empresas multinacionais e palco de reuniões importantes, né, a nível mundial. Aqui nós temos a vista, né, atual do centro de Londres. Okay? Então, pessoal, eu gostaria que vocês resolvessem também, certo? Para ir além da página 24, onde ele vai abordar o continente que ficou rico antes de envelhecer, né? Então, eu gostaria que vocês respondessem, são 3 questionamentos, né, que são feitos, e depois vocês me enviassem. E agora, para concluir a aula, eu vou falar um pouco, né, do processo de urbanização, como foi que se deu o processo de urbanização do Japão. O processo de urbanização do Japão, ele não vai se dar, né, no mesmo período europeu. O processo de urbanização do Japão, inclusive, nós já estudamos, né, a ascensão industrial japonesa, e nós vimos que esse processo de industrialização ele só foi possível porque o país, né, o Japão, possuía uma estrutura educacional, possuía conhecimento técnico, né, e possuía uma mão de obra, uma população extremamente disciplinada. Quando a gente estava estudando o Japão, eu já tinha dito a vocês que o Japão é uma ilha, né, localizada na Ásia, e paupérrima em recursos naturais. Então, o Japão tinha tudo para não ser uma nação desenvolvida, né? Mas o Japão é uma nação desenvolvida e produtora de tecnologia, certo? E o Japão só pôde ter sido, certo, essa nação desenvolvida e produtora de tecnologia exatamente investimento maciço em educação, em tecnologia, certo? E uma mão de obra extremamente qualificada e disciplinada. Nós nunca podemos esquecer disso. Então, pessoal, o Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, ele ficou absolutamente destruído, né? Nós vimos isso lá no 8º ano, quando a gente discutiu o Plano Marshall, né, a ajuda aí dos Estados Unidos para a reconstrução do Japão, que os Estados Unidos destruiu e automaticamente também ajudou a reconstruir para que o Japão ficasse sob a área de influência capitalista. Nós não podemos esquecer também esse contexto histórico, né? Mas o que nós temos que elencar é que a mão de obra barata e disciplinada, certo, da população japonesa propiciou uma produção industrial, certo, que passou por um momento de crescimento, né? E outra coisa também que nós temos que elencar, quando a gente fala sobre o processo de urbanização no Japão, é a concentração industrial. A concentração industrial japonesa ela é extremamente estratégica. Certo? A distribuição geográfica das indústrias ela foi feita exatamente próxima às zonas portuárias, né? Onde exatamente cresceram as grandes cidades. E aí nós podemos citar Osaka, certo, e Tóquio. Então, pessoal, esses são os pontos, certo, que nós elencamos da industrialização e processo de urbanização japonês, né? O Japão, nós sabemos que é um pequeno território, ele tem aproximadamente 127 milhões de habitantes. E desses 127 milhões de habitantes, 80% desses habitantes vivem em cidades. O território japonês é um território, mais uma vez eu ressalto, é um território pequeno, montanhoso, nada propício, né, ao desenvolvimento da agricultura, paupérrimos em recursos naturais, né, com abalos, assim, com movimentações sísmicas que vão, parte desse território vai ser suscetível a terremotos, a questão do vulcanismo, é bastante acentuada lá também, né? A gente vê que o Japão tem vulcões ativos, até mesmo porque ele vai estar localizado no Círculo do Fogo do Pacífico, né? E, assim, por o território ser pequeno e montanhoso, né, gera um aglomerado da população nas áreas urbanas, que precisa se adaptar à falta de espaço. Então, é muito comum se ter no Japão, certo, arranha-céus, ou seja, grandes blocos, né, de pequenos apartamentos, pessoal. E esses pequenos apartamentos são cada vez mais funcionais, né? Então, assim, para a gente poder encerrar a aula de hoje, o processo de urbanização do Japão, como eu havia falado, né, para vocês, ele vai ser muito semelhante, né, ao processo de urbanização, né, da Austrália e da Nova Zelândia. Na realidade, vamos corrigir, o processo de urbanização da Austrália e da Nova Zelândia, que ocorre após o processo de industrialização e urbanização do Japão, vai ser muito semelhante ao japonês, né? A gente observa aí que com a industrialização recente na Austrália e na Nova Zelândia, né, nós temos aí 80% da população desses países vivendo em cidades modernas com excelente infraestrutura, né? E nós temos também,
né? Como a gente sabe que a Austrália e Nova Zelândia vai ter vazios, áreas de vazios demográficos, nós vamos ter também, certo, a participação da mão de obra estrangeira. A diferença entre o Japão e a Oceania não está no envelhecimento, aliás, está no envelhecimento da população, né? Por exemplo, a população japonesa envelhece, o Japão é um território extremamente povoado, né? Enquanto a população da Oceania, da Austrália e da Nova Zelândia vai ser uma população jovem, adulta, certo? Onde possui poucos habitantes, né? E aí, exatamente essa questão dos poucos habitantes demanda aí pela questão da mão de obra, né? Ou seja, demanda por trabalhadores. E aí, para encerrar a aula, eu deixo vocês com outro exercício, que é exatamente o para ir além da página 26 e 27, que trata das fazendas urbanas, né, que avançam em Tóquio, no Japão. Então, pessoal, nas próximas aulas, a gente continua a discussão desse capítulo, creio eu que a gente consiga encerrar, né, porque a gente vai falar sobre a urbanização nos países de industrialização recente, a questão do boom chinês, e aí a gente fecha o capítulo falando sobre a urbanização na Índia. Né? Então, até mais e tchau.